Começa agora o programa Toque de Bola Especial da Web Rádio CDR. Apresentação: Edilson Lima. Comentários do professor Chicão, Arthur Ortega e Ailton Senov. Direção de esporte: Edmundo Lima Filho. Direção-geral: Cris Silva. Edilson Lima. Muito boa noite, meus amigos aqui da Web Rádio CDR. Estamos iniciando o nosso toque de bola especial de toda segunda-feira. É um prazer muito grande estar aqui ao lado de todos vocês, ouvintes da Web Rádio CDR. E você já sabe, para ouvir a nossa programação é muito fácil, muito simples. Acesse o nosso portal comercialderadio.com.br que você já vai estar ouvindo automaticamente a nossa programação. Você também pode ouvir aqui o nosso toque de bola especial através do nosso canal do YouTube, CDR Esportes Pro. Já estamos ao vivo também no CDR Esportes Pro para você poder participar conosco, curtir essa programação, esse bate-papo importante, mesmo não tendo rodada nesse meio de semana, nesse final de semana. Tudo isso nós vamos falar daqui a pouquinho com o Edmundo, com o Arthur Ortega. Estaremos aqui juntos para falar muito a respeito das equipes paulistas do Campeonato Brasileiro, enfim, de muita coisa, de muitos assuntos que nós teremos hoje. O assunto principal hoje, tudo para não arrumar encrenca. Hoje quero ter paz, tranquilidade. Vamos falar do Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos falar muito sobre a despedida do Endrick da equipe do Palmeiras. Então, não quero ter briga com ninguém, para não dizer que a gente está falando mais só do Palmeiras, que a gente beneficia só a equipe palmeirense, nada disso. A gente fala bem do Palmeiras, fala bem do Corinthians, do Santos, do São Paulo, da Portuguesa, né? Então não vai ter problema nenhum. Mas vamos falar muito a respeito da equipe do Palmeiras, que merece, é uma boa equipe, e agora vai sofrer com a saída do Endrick. Então você já sabe, você ainda pode participar aqui conosco através do nosso WhatsApp 011 96064 6328. Será um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. É isso daí. Deixa eu pegar o boa noite do nosso diretor de esportes, que gosta quando a gente fala que vai falar muito do Palmeiras. Aí ele vai falar que eu sou palmeirense, que eu só quero falar do Palmeiras. É que a Sociedade Esportiva Palmeiras sempre está em evidência. Antigamente era o Corinthians. O Corinthians hoje em dia não está mais em evidência. A única evidência que dá no Corinthians hoje em dia são os problemas da equipe corintiana. Boa noite, Edmundo Lima Filho. Esse Palmeiras agora vai sofrer sem o Endrick. Edmundo, boa noite. Boa noite, Edilson. Boa noite, meus amigos do Toque de Bola Especial. Hoje uma noite bem gelada, né? São Paulo passando por uma geladeira hoje, mas tá tudo bem. Realmente, Edilson, meus queridos ouvintes, meus queridos internautas, é tão bom quando encontro vocês nessa segunda-feira. E daqui a pouco nós teremos o Arthur Ortega, o professor Chicão, estará junto conosco também, né? Mas é isso, Edilson. Eu acho que vai ter uma pequena mudança, né, em relação a esse ataque do Palmeiras, porque o ataque do Palmeiras estava bem confiável já com a presença do Endrick, né? O Endrick tomou a posição, tomou certo que é um garoto, mas está jogando como um adulto mesmo, já um veterano da bola. E vai fazer muita falta, vai fazer. Não adianta não falar, não vai fazer falta realmente. E pior ainda, se o Estevão for embora também nessa... Bom, nesse ano não, porque ele ainda tem 17, né? Mas vai fazer muita falta o Endrick. Parece-me que o Dudu está chegando, então com a chegada do Dudu pode melhorar um pouquinho as coisas no ataque do Palmeiras, mas com certeza a torcida do Palmeiras vai sentir muita falta do Endrick, porque ele além de bom jogador, ele é um goleador também, né, Deus? Então, sendo dessa forma, a gente tem quase que certeza que o Rony não é um substituto à altura do Endrick. E o Flaco Lopes também é outro que tem seus bons momentos, mas ele é mais variável em não estar bem do que
está sendo como um goleador. Foi no Campeonato Paulista, mas agora no Brasileiro, uma que não está tendo muita chance de jogar o tempo inteiro. Então, a sua pergunta é bem característica de que o Palmeiras vai sofrer com a falta do Endrick. Edilson. Tá certo, Edmundo. Vamos ver se vai sofrer mesmo com a falta do Endrick. E aí, tem uma outra equipe, né? Aonde que está sempre atento a todos esses assuntos da equipe corintiana, o Arthur Ortega, que nos fala se o Palmeiras, segundo o Edmundo, vai sentir muito a falta do Endrick. O Corinthians, hein, Arthur Ortega? Vai sentir a falta do Cássio? Porque, olha, o Corinthians está numa situação complicada, hein, Arthur Ortega? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Edilson Lima. Boa noite, Edmundo Lima Filho, a todos os amigos aí do Toque de Bola Especial. Edilson, você citou primeiro o Palmeiras, e o Palmeiras ele tá perdendo o Endrick, mas está chegando também o Felipe Anderson, que ele se despediu, inclusive, da Lazio, e é um grande jogador. Vem aí, quem sabe, até para revezar com o Rafael Veiga, né? Dá para jogar os dois juntos? Dá. Mas o Rafael Veiga vai ter que continuar no alto nível, senão ele perde a vaga para o Felipe Anderson, que é muito bom. E questão de despedida também, está indo embora o Paulinho do Corinthians, né? 4 títulos no Corinthians. Teve essa última passagem aí desastrosa por causa da série de contusões graves que ele teve, né? E amanhã, inclusive, a torcida deve dar um tchau para ele, né? Prestar uma homenagem. Um pouco mais simples, como foi a do Fábio Santos, e indo embora. O Cássio, sem dúvida nenhuma, faz falta para o elenco como líder, como bom goleiro. Quantas vezes a gente já ouviu falar em 2023, se for para os pênaltis nós vamos passar porque tem um Cássio. Né? Mas o Corinthians está sendo bem representado aí pelo Carlos Miguel, que eu acho que vai muito longe, viu, Edilson? Vamos ver se o Carlos Miguel vai muito longe, porque a diretoria conturbada do Corinthians já está em busca de um novo goleiro para fazer sombra ao Carlos Miguel. Eu acho que são momentos que a gente vai ver na equipe corintiana. A única equipe que está passando por um momento sossegado, acho que é o São Paulo, hein, Arthur? São Paulo não tem problema nenhum, não? Edilson, o São Paulo entra naquela situação que você não explica como é que da noite pro dia os caras começam a jogar bola. Entendeu? O time com saída rápida, parou de errar passe, a defesa ficou sólida novamente, mesmo com os desfalques. Né? E até os machucados começaram a voltar. Isso não imagina, não é possível. Jogador de futebol joga de uma forma com o Carpini, e agora com o treinador Zubeldia tá jogando muito mais. O que será que esse cara fez no vestiário? Entendeu? Deu Gatorade pros caras, biotônico Fontoura, Red Bull, os caras começaram a jogar bola. É muito estranho o futebol nessa parte. Eu falava até com amigos corintianos também, mais cedo, que coincidentemente alguns atletas começam a acelerar, correr um pouquinho mais quando está próximo de renovar o contrato. Essas coincidências do futebol. Com essas coincidências do futebol, Edmundo, a equipe do Santos não apresentou um bom futebol nesse final de semana. O que foi que aconteceu? O Santos sofreu mais uma derrota. E esse Santos, será que vai ter juízo daqui para frente? Bom, Edilson, eu assisti o jogo do Santos e, sinceramente, o Santos, no segundo tempo, não fez uma boa exibição. Parece que faltou pernas, né? A equipe do Santos jogou meio parada, né? E aí não conseguiu. Mas no primeiro tempo o Santos merecia um resultado melhor. Ele mesmo tomando aquele gol mandrake, né, do seu Wilton Pereira Sampaio, mas mesmo assim o Santos foi para cima, conseguiu equilibrar a partida, conseguiu um empate com o William Bigode e merecia ainda, até no finzinho do primeiro tempo, estar em vantagem. Voltou para o segundo tempo, quando esperava que o Santos ia manter o mesmo ritmo, né? Não, caiu de produção. Tudo bem que alguns desfalques, mas isso não vem a ser tão dificultoso por causa de alguns desfalques, né? O Santos tem mais equipe que o América. Isso foi mostrado principalmente na primeira etapa, mas enfim, como o futebol é o que vence foi o melhor, não posso dizer que não. Um primeiro tempo do Santos, um segundo tempo do América. Como o partido estava
1-1. O Santos tomou o segundo gol e não conseguiu, não teve poder de reação. Tanto é que no final é brincadeira, né? No final da partida, o Gil, depois dos 40 e poucos minutos, ficou de centroavante. Quer dizer, então é um desespero, né? Não dá para se contentar com essa fórmula, né, que o Fábio Carille fez. Deixou o Gil 10 minutos no mínimo, por causa que o acréscimo foram de 7, mais um pouquinho. Então, o Santos, nos últimos 10 minutos, foi uma equipe totalmente fora de controle, fora de formação tática. Então, o Santos ficou perdido no segundo tempo e aí, como a partida estava empatada, mereceu a derrota. Mas o Santos tem equipe para se manter no topo da tabela, não vai ter perigo nenhum. Pode, aquele jogo do Amazonas e esse agora do América. Enfim, o Santos tem condição de ficar mantidos, se não na ponta da tabela todo o tempo, mas entre os 4 sempre. É coincidência ou não? Perdeu para o Amazonas e perdeu para o América, as duas equipes que começam com A, Edmundo? Olha, eu nem tinha dado nota sobre isso. Mas então daqui a pouco o Avaí, não, do Avaí ele ganhou, né? Então já se livrou porque ganhou do Avaí, então acho que não vai perder muito para time de A. Não sei quantos, o nosso querido Ortega aí que tem, quantos tem na série B, né? Atlético Goianense está na série B, então é um outro A, né? Então vamos ver. Tomara que não aconteça isso. O Fábio Carille tem que até colocar dentro da preleção isso que você falou, Edilson. Mas bacana mesmo. Mas eu acho que o Santos vai ter altos e baixos, né? Uma competição que é difícil. O Ituano, outro dia, não ganhou do Sport, que vinha batendo em todo mundo, e ganhou, e ele era o último colocado. Agora o Ituano já tem 7 pontos, já está saindo fora do rebaixamento, e o Sport não conseguiu chegar lá em cima outra vez como ponteiro da tabela, né? Fica difícil, fica complicado ali as coisas. Para você, Arthur Ortega, nós falamos muito na semana passada a respeito do Santos, que ia brigar mesmo pela conquista do título, mas às vezes as coisas não são tão fáceis assim como a gente imagina. O objetivo do Santos é exatamente a conquista do título do campeonato da Série B. Mas antes de conquistar o título, o principal objetivo é o retorno à Série A. Com mais uma derrota, você acredita que, às vezes, no transcorrer desse campeonato, ainda estamos no início do Campeonato Brasileiro também da Série B, pode acontecer alguma mudança com essa equipe do Santos? Pode acontecer alguma coisa que não dê essa sustentabilidade ao Santos para se manter na liderança, brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, e aí só brigar mesmo para conseguir a sua vaga à volta à elite do futebol brasileiro, Arthur? Edilson, eu já falava em outros programas aqui no Toque de Bola que o Santos ele vai oscilar sem dúvida nenhuma, principalmente fora de casa. A Série B é uma competição muito difícil. Tem a questão das viagens, você mesmo citou, você, o Edmundo, falou do jogo contra o Amazonas, né? Agora estava em Belo Horizonte com o América. A Série B tem jogos difíceis, campos, às vezes, os gramados não são os melhores. E o Santos, ele tem um grande time, porque o Carille fez um grande trabalho no Campeonato Paulista. Se você for ver bem na derrota do América, o time do Santos estava praticamente completo. João Paulo no gol, a zaga com o Gil, Joaquim, o William, que ficou tanto tempo machucado, voltou. Né? O Diego Pituca, que é um grande jogador. O Juliano, que está muito bem nesse ano. Né? Tava lá o Otero. O Otero, eu tenho uma desconfiança dele. Eu penso que na hora que precisa dele, ele não rende tanto. Né? Mas, enfim, ele foi lá até substituído pelo Serginho. E teve aquela grande questão, isso vai ter essa oscilação sempre, mas tem aquela grande questão do fair play, né, no gol do América, que gerou um problemaço. Né, isso desestabilizou o Santos também. Né, a gente pode até discutir ao longo do programa aí qual medida deveria ter sido feita, né, se o jogador deveria ter chutado a bola para fora, se o América deveria ter entregue um gol depois de tudo que aconteceu,
mas isso atrapalhou um pouquinho o Santos, mas nada vai mudar para o Santos, que é favoritíssimo a subir para a Série A de 2025. Com certeza, eu também acredito muito nessa questão da equipe santista subir exatamente para a Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é o principal objetivo da equipe santista. A direção do Santos já vem trabalhando em cima disso daí, fazendo um trabalho juntamente com a comissão técnica que é comandada pelo Fábio Carilli, para que ele comande os seus jogadores e levem essas informações e também, mais do que isso, leve tudo isso ao grupo de jogadores, que o principal objetivo não é só a subida para a elite do futebol brasileiro, a volta para o futebol da Série A do Campeonato Brasileiro, mas sim a conquista do título do Campeonato Brasileiro da Série B. Muita gente diz que não se deve se comemorar um título da Série B. É um título também muito importante para as equipes, só que equipes com grande expressão, como é o caso do Santos, como é Corinthians, que já foi até campeão da Série B, Palmeiras, Vasco da Gama, Cruzeiro, enfim, essas grandes equipes não tem tanta expressão ser campeão da Série B. A expressão fica mais para as equipes de menor porte, né? Como aquelas equipes do interior paulista, você pega uma Ponte Preta, um Guarani, até mesmo a Portuguesa do Edmundo Lima Filho, se conquistasse aí o título da Série B, já estaria de bom tamanho, seria um grande título da Portuguesa, enfim, mas é que no Brasil tudo é diferente, né? Até o vice-campeonato não é bem comemorado, ninguém quer falar muito a respeito de vice-campeonato, enfim, todas essas coisas aí complicam. Só para vocês aí que estão ligados, um grande abraço para o Robson Maza, que também está acompanhando conosco no CDR Esportes Pro, o nosso toque de bola especial, só para que vocês santistas fiquem por dentro. O Santos permanece ainda na primeira colocação com 15 pontos ganhos. O América é o segundo colocado, também tem 15 pontos. O terceiro colocado, temos aí a participação do terceiro colocado, que é o Goiás, com 14 pontos, e o Sport do Recife tem apenas 12 pontos, está na quarta colocação. Na última colocação desse Campeonato Brasileiro, vamos nas 4 últimas colocações do Campeonato Brasileiro, está o Brusque na 17ª colocação com 5 pontos, o Paysandu tem 5 pontos também, está na 18ª, na 19ª vem o Guarani de Campinas com 4 pontos e na 20ª colocação o Lanterninha da Série B é a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, que tem apenas 4 pontos. É isso daí. Vamos ver aí qual é a próxima partida do Santos, porque a gente fala muito a respeito dos times, né? De São Paulo, isso e aquilo outro, e nada melhor do que falarmos do Santos. O Botafogo joga hoje ainda contra o Novo Horizontino, às 21 horas. É o jogo da 7ª rodada. Agora, na 8ª rodada, nós teremos ainda a participação na próxima rodada, a 8ª rodada, do Santos contra o Botafogo, segunda-feira que vem, dia 3 às 20 horas, Santos e Botafogo. Então, quer dizer, vai por aí afora, vai ser muito legal, muito importante termos aí essa rodada. Vamos voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. E na volta dessa Série A do Campeonato Brasileiro, quero falar para vocês o seguinte: mais um final de semana sem Campeonato Brasileiro, sem jogo de futebol. Tivemos ontem o jogo das estrelas, os jogos dos amigos daqui, os amigos de lá, mas não teve Palmeiras atuando, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro do Cássio, enfim, não tivemos nenhum jogo em virtude da paralisação em consequência dos problemas que ainda estamos tendo lá no Rio Grande do Sul. E não tivemos a rodada nesse final de semana. São 2 rodadas sem futebol das equipes paulistas no campeonato, das equipes paulistas, de todas as equipes, né? No Campeonato Brasileiro. Edmundo, até que ponto essa paralisação pode prejudicar as equipes no transcorrer do campeonato, na sequência do campeonato, na volta, porque vamos ter o retorno do Campeonato Brasileiro apenas no próximo final de semana. Quais são as consequências que podem ocasionar para as equipes nesse retorno do Campeonato Brasileiro, Edmundo? Olha, Edilson, não
não vejo tanta diferença, não, viu? Primeiro, porque as equipes estão disputando os outros campeonatos. O Corinthians, Sul-Americana, Palmeiras e São Paulo disputando o Libertadores, o Santos, Série B, Bragantino, Sul-Americana, indo para outras equipes da Série A, o Bahia jogando Copa Nordeste, Fortaleza jogando Copa Nordeste, Sport. Então, a maioria das equipes, né, exceção feita aquelas do Sul, estão tendo movimentação. Porque as do Sul, até a competição de Libertadores e Sul-Americana, eles adiaram os jogos dele. Então, não vejo tanta diferença. E aí também tem uma coisa, né, Dilson? Quando voltar o campeonato no domingo, não adianta as equipes que perderem, faltou ritmo de jogo. Não vem essa história, não, porque muitas vezes eles querem ter tempo para treinamento. O treinador reclama, não tenho tempo para treinamento. Aí vem, fala, a equipe não estava bem, não tivemos tempo de treinamento. Agora que teve esses 15 dias, mais ou menos, né, livre para treinamento, eu acho que não deve. Foi uma pequena pré-temporada, né? Quem aproveitou, aproveitou. As equipes que eu citei quase não aproveitaram porque tiveram outras competições. Mas aquelas que não tiveram outras competições, aproveitou para fazer a sua pré-temporada, podia assim dizer. Então, na minha opinião, não influiu tanto essa falta. A falta de jogos influiu para nós, né? Nós da parte esportiva, da crônica esportiva e do torcedor que gosta de ver futebol, principalmente aos finais de semana. E para você já ter uma ideia, no final de semana vamos ter Corinthians e Botafogo, sábado às 21 horas, na Arena Itaquera, com a participação do Arthur Ortega em loco acompanhando esse jogo, tenho certeza que ele vai estar lá. No domingo, nós vamos ter às 16 horas, Criciúma e Palmeiras. Ainda também no domingo, só que às 18h30, São Paulo e Cruzeiro. 3 jogos difíceis ou... Para o Palmeiras, eu acredito que o Palmeiras vai ter uma facilidade, uma tranquilidade a mais, né, na sua partida contra o Criciúma, hein, Edmundo? Com certeza o Palmeiras teria tranquilidade, mas vai bem desfalcado, inclusive da comissão técnica, né? A turma da comissão técnica, eles são tão educados, o chefe da comissão, o seu Abel Ferreira, é muito educado, os seus auxiliares mais educados são, e os 3 estão suspensos da comissão técnica, né? É Borracha, Arthur, que chama é Borracha, né? Que é da comissão técnica permanente, que é o tapa-buraco, que ficou com a equipe do Palmeiras, como chama? É um que ficou treinador aí um tempo, né? Não lembro se é Borracha, Bolacha ou Borracha, sei lá, um negócio assim. Mas então, Edilson, vai desfalcado. O Hendrick também não vai, não são dois, acho que o Zé Rafael também não. Eu sei que o Palmeiras vai um pouco desfalcado. Preocupa o quê? Preocupa a comissão técnica, porque mais time tem para ganhar o jogo lá em Criciúma, mas aí fica complicado com a ausência, né? Principalmente da comissão técnica ali mandando na arbitragem e o árbitro nunca fazendo nada. Tá certo. E você, Arthur Ortega? Sofreu muito esses 2 finais de semana sem a ausência do futebol, da rodada do Campeonato Brasileiro? Você que é uma pessoa que vai aos estádios, acompanha em loco os jogos do Corinthians, de repente, com a ausência dos jogos, como é que foi para você, vendo pelo lado torcedor, não pelo lado do comentarista, mas pelo lado torcedor? Existe mesmo aquilo, como disse o Edmundo, o sofrimento por parte do torcedor de não ter aquela partida de futebol para acompanhar? Primeiro, respondendo Edmundo aqui, eu pesquisei aqui, é o Andrei Lopes, o Cebola. É isso aí, né? Beleza. Bolacha para cebola foi bem essa. Bolacha, cebola. Estava quase lá. Sabe o que é, Arthur? Arthur, sabe o que acontece? Eu não faço curso de gastronomia, então eu me atrapalho com esses ingredientes aí, viu? Mas cara que faz... Pertinho. Cara que faz cursos de gastronomia está por cima de tudo. Parabéns a essa pessoa que faz gastronomia. Edilson Lima, do Masterchef. E aí você me perguntava da pausa do brasileiro. É claro, como torcedor, a gente sente falta. Ontem, por exemplo,
eu assisti o final da Copa da Alemanha e assisti o final da Copa da... Não foi da França, que a França... A Copa da França não passou em nenhum canal, nenhuma televisão brasileira, que é o Mbappé ganhou seu último título e deve rumar para o Real Madrid. Foi a Copa da Alemanha e, poxa, me fugiu a outra Copa que eu assisti. Eu vou lembrar para vocês, assisti outro jogo. Que você começa a pesquisar, né? Teve a Fórmula 1 de manhã, que eu não perco, né? E à tarde você fica garimpando lá, fala, olha, o que eu vou assistir, né? Ah, eu vi a Copa da Escócia, Rangers e Celtic. Nossa Também. Senhora, hein? Você vê que fase, né? A gente estava vendo, o gol foi no finalzinho. Aliás, é uma das maiores rivalidades do mundo, se não for a maior rivalidade do mundo. Lá o negócio envolve religião, o negócio é muito bravo. Celtics e Rangers, quem puder pesquisar sobre esse clássico, é um clássico muito bravo. Mas então fez falta assim no brasileiro, mas é por uma razão óbvia, né? Agora o que eu quero ver, Dilson, é o seguinte: vai voltar o brasileiro no fim de semana e quem perder vai falar que faltou ritmo de jogo. E quem ganhou, o treinador vai falar que conseguiu descansar, que precisa. É assim que funciona. Eu acho que não é bem por aí, não. Aquilo que o Edmundo disse, né? Que os treinadores têm esse costume de dizer que, no caso, como você disse, né? Perdeu a partida. Tivemos aí paralisado aí 2 semanas sem jogos, foi a falta de ritmo de jogo. Mas aí, como o Edmundo disse, como falta de ritmo de jogo? Teve Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Campeonato, Copa Libertadores da América, quer dizer, as equipes trabalharam no meio de semana, não jogaram nos finais de semana. Tem alguma diferença jogar só no meio de semana e não jogar no final de semana, Arthur? Então, tem, né? A questão da desculpa. Você escuta falando... Tem coisa que eu não gosto no futebol, eu como consumidor. Primeiro, aquela questão da bola parada. Sofremos um gol de bola parada. Ué, não vale gol de bola parada? Estamos jogando quarta e domingo. Estamos viajando demais. O cara, ele luta para ir para Libertadores, aí chega, começa a participar da Libertadores e fala que tem que viajar demais. Ué, o que vai fazer? Vai jogar futebol virtual? Então, eu acho que é muita... O treinador usa isso. Falar, não, ó, o time encaixou, tá jogando quarta e domingo, aí você ganha 5, 6 partidas, fala, tá vendo? Precisa pôr ritmo, tô com todos os titulares, é assim, departamento. Se perde, fala, nossa, é muita partida, uma atrás da outra, esse calendário precisa alguém tomar providência. É assim, é chato demais. Aliás, eu acho que deveria proibir treinador de falar em todos os jogos, devia revezar, colocar um jogador, um diretor, um torcedor para dar entrevista. Toda hora é mesmo, sabe, mesmo. Agora eu peguei o Abel Ferreira falando o poema de Camões, dizendo frase de filme que... enfim, tá chato demais. E só para lembrar, eu tinha esquecido um outro jogo que eu vi, que esse foi o melhor. City United, o Manchester United foi campeão da FA Cup, o campeonato mais antigo do mundo, 2-1 em cima do City de Guardiola. Edmundo, essa questão aí, que nem o Arthur falou, que todo mundo chega e vai falar que é muitos jogos, é um jogo atrás do outro, quarta e domingo, enfim, essas coisas. Na sua época como árbitro, como é que era essa situação? Porque lá atrás, eu sei que muito tempo lá atrás, mas é muito tempo atrás, não tinha esse grande número de jogos que nós temos hoje. Por exemplo, para você ter um clássico, da dimensão que é um Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, nós tínhamos no máximo no ano, 2 clássicos desse por ano. Então, quer dizer, entre São Paulo e Palmeiras, eram 2 jogos, 2 clássicos, tal, era uma coisa tão legal de se ver. Hoje a gente vê aí que, de repente, em 6 meses, os caras já jogaram 3 vezes, quer dizer, já foi realizado 3 clássicos. Como é que era na sua época, lá no passado, um pouco tempo atrás, aí, essa questão de jogos, Edmundo? Bem diferente, né, Edilson? Bem diferente, realmente, do que está acontecendo atualmente. Né? Independentemente de todas as coisas, você via Libertadores da América, ia somente o campeão brasileiro. Né? Então,
os outros não participavam. Daí inventaram uma Conmebol lá pelos anos de 94, por aí, até o Santos foi campeão, São Paulo. Copa do Brasil foi feita somente para algumas equipes, sabe? Não tinha essa Copa do Brasil que tem hoje com 90 e tantas equipes. Era bem diferenciado. E uma coisa que eu acho esquisito, e às vezes eu bato muito nessa tecla, e muitos são contra essa minha opinião. Quando nós falávamos naquela época que Pelé fazia 57 gols na artilharia, e hoje não sei quem faz 20, mas está melhor que o Pelé fazia num campeonato paulista. Hoje, no Campeonato Paulista, são 12 rodadas e parte depois somente os mata-matas. Então, ficou muito diferenciado essa questão do futebol. Né? Então, hoje em dia, por isso que a gente fala, né? A gente assiste os jogos antigos aí, você vê um time jogando abertamente, como era o Palmeiras. Falar do seu Palmeiras agora, quando o seu Palmeiras era academia. Nossa, era gostoso de ver o Ademir da Guia desfilando em campo, né? Tocando a bola tranquilamente, olhava para um lado. A gente via Gerson jogando no São Paulo, Pedro Rocha jogando no São Paulo, até então Rivelino no Corinthians, sabe? Era muito mais gostoso. Agora não, agora nós temos um futebol compacto, um futebol força, e jogo toda semana. Né? A gente pega agora, não teve na Série A, mas você vê Campeonato B, sexta, sábado, domingo, hoje está tendo jogo, amanhã tem, e quarta-feira tem também. Quer dizer, é muito futebol, é muito futebol. E esse muito futebol, às vezes, estraga a qualidade do espetáculo. A gente torce, que nem você falou de um clássico, a gente fica doidinho para ver um Palmeiras e Corinthians, um São Paulo e Palmeiras, um Corinthians e São Paulo, e até o Santos, mas o Santos está na outra série agora, sabe? Dava emoção. A gente chegava no final de semana, a gente sabia, opa, tem Corinthians e Palmeiras. A cidade parava. A discussão era a semana toda de Corinthians e Palmeiras. E depois do jogo, se tivesse algum problema, o que ganhasse ficava tirando as brincadeiras, o sarro, como a gente fala, e o que perdia ficava lá caladinho. Então, está bem diferente mesmo, Edilson. Essa diferença, eu lhe pergunto uma coisa. Não sei se você já notou que é a segunda semana consecutiva que nós temos uma pessoa aqui dentro do estúdio, né, do nosso bate-papo, que mudou a cor de camisa, agora só usa camisa azul. Camisa azul é do Cruzeiro, né, Edmundo? Eu gosto mesmo das cores do Cruzeiro, né? Só fico chateado porque que o ídolo que era do Corinthians está lá no Cruzeiro. Então, talvez seja uma homenagem ao grande Cássio, foi um dos maiores ídolos do Corinthians. Então, parabéns aí ao Cruzeiro pela contratação do Cássio e vamos torcer pelo Cássio lá, né? Porque o Corinthians agora está bem arrumado de goleiro, apesar que no início do programa você falou que ele procura um novo goleiro, mas eu acho que esse menino, Carlos Miguel, aí vai dar conta do recado. Aconteceu isso quando foi o Ronaldão, né? Ronaldo não era nada, foi pro gol do Corinthians, foi campeão, primeiro campeão brasileiro, então, e fez história também, né? Então é isso, o Corinthians tem muita sorte com goleiros, Gilmar, Cabeção, se a gente for puxar lá para trás, né? Gilmar foi goleiro do Corinthians, Cabeção era aquela briga eterna, quem joga? Cabeção ou Gilmar, sabe? Então o Corinthians sempre teve bons goleiros ali e agora, claro, faz falta por ser ídolo da torcida, mas o Carlos Miguel vai dar conta. Trocou de time mesmo, Arthur Ortega, com essa camisa do Cruzeiro agora, azul? E esse azul é bem o azul do Cruzeiro, viu, Arthur? Na verdade, eu não tinha muita roupa lavada, eu falei, não, deixa eu colocar essa daqui, né? Mas você fala dos goleiros, isso não é a primeira grande transação que é feita entre um ídolo goleiro do time para um time brasileiro, né? Nós tivemos, o Edmundo citou bem aí o Gilmar ele foi campeão do mundo em 58 pela seleção brasileira e foi comprado pelo Santos, né? Depois foi jogar com o Pelé, foi campeão do mundo de novo com a seleção brasileira, mas já naquela época vestia a camisa do Santos. Teve o Raul Plasma, o Cruzeiro para o Flamengo, o Zete saiu do São Paulo, foi para o Santos.
depois de ter tornado ídolo. Leão, Palmeiras foi para o Vasco, né? Tanto dos outros, né? Então, assim, não é a primeira essa mudança aí do Cássio do Corinthians, como ídolo do Corinthians, para jogar no Cruzeiro. Então, estamos confiantes aí com o Carlos Miguel, porque diferente do São Paulo e do Palmeiras, que sofreu muito com a ausência do Marcos e do Rogério Ceni, eu tenho a impressão que o Corinthians está mais amparado nesse quesito aí. Tá certo. Deixa eu entrar num assunto muito importante esta semana. Nós fomos aqui para falar a respeito disso, porque vai ser a última semana que iremos falar dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas aí vamos ver como ele vai se sair lá na Europa, na Espanha, no Real Madrid, enfim. O Endrick, jogador que foi vendido para o Real Madrid já há um bom tempo, só que não poderia ir atuar lá no futebol espanhol em virtude de não ter a idade, a maioridade ainda. Como agora vai completar os seus 18 anos, ele vai se transferir para o Real Madrid. E na próxima quinta-feira, contra o São Lourenço, time argentino, às 19 horas no Allianz Parque, jogo da Libertadores, o Endrick irá se despedir da equipe palmeirense. 30 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. A torcida vai exatamente, eu não sei se vai para homenagear o Endrick ou se vai para apoiar a equipe do Palmeiras, que já está classificado para a próxima fase, quer conseguir uma vitória para se manter na liderança e manter-se assim dessa maneira para ter os jogos principais, os jogos da volta, jogando em casa no Allianz Parque. Esse período do Endrick no Palmeiras, e mais do que isso, essa saída do Endrick, o que pode mudar na estrutura do Palmeiras, hein, Edmundo? Edilson, nós já tínhamos mais ou menos comentado ainda hoje que a estrutura do Palmeiras ela não era para o Endrick. Então, o Abel Ferreira tinha uma equipe que não contava com o Endrick ali, né, como reserva, tal, entrava de vez em quando. A partir do momento que o Endrick foi cobiçado pelo Real Madrid e houve essa transação, porque o pessoal lá da Espanha vira um outro tipo de jogador que não era o titular do Abel Ferreira. A partir desse momento, o Abel teve que começar, né, por causas contratuais, que teria um bônus a cada participação do Endrick, a cada quantos gols ele faria. Então, tudo isso embutiu num pacote para o Endrick ser titular do Palmeiras. E a partir disso, claro, o Endrick estourou, né, na praça, como a gente pode dizer, como um grande jogador mesmo e salvou o Palmeiras em muitos momentos. Já visto naquele Botafogo e Palmeiras que praticamente, eu digo, ele virou o jogo, mesmo não fazendo os 4 gols, ele conseguiu virar aquele jogo lá. Então, o Palmeiras vai ter uma modificação. É aquilo que eu falei, né? Se o Dudu voltar bem, hoje eu vi um treinamento do Palmeiras, o Dudu já bem, correu bem, batendo bem na bola. Então, está tendo, acho que, um adiantamento na reposição do Dudu no jogo, né? O Palmeiras fez tudo para que o Dudu voltasse fortalecido. E eu acredito, então, Edilson, que vai ter uma mudança tática. Isso vai ter que ter, né? A postura com o Endrick é uma coisa, a postura sem o Endrick é outra. A gente vai relembrar que o Endrick não jogava quando era Dudu, Zé Rafael e Rony ali na frente, apesar que não fazia gol, mas era bem diferenciado. Agora já tem o Estevão de um lado, né? E se o Dudu entrar, vai ter que entrar pelo lado esquerdo, porque do lado direito fica o Estevão. Eu acho que vai ter muita mudança tática. Fazer falta, nós já falamos, faz, mas que vai ter muita mudança tática. E o Abel, apesar de todos os defeitos dele, ele é um bom técnico, não é um super técnico, mas é um bom técnico e é muito estudioso, vai saber arrumar esse time do Palmeiras. Para você, Arthur Ortega, você acredita que com a saída do Endrick do Palmeiras, a equipe palmeirense vai sofrer? Ou, como o Edmundo já disse, está já praticamente tudo acertado, o retorno do Dudu, que já está recuperado da sua cirurgia no joelho,
mas é aquela questão, quem faz a cirurgia, quando retorna, ele demora aí uns 2, 3 meses para voltar à ativa, para voltar ao seu 100% de aproveitamento. Como é que você está vendo essa questão da saída do Endrick e o que pode acontecer na equipe palmeirense, hein, Arthur Ortega? Concordo com você, o Dudu até uma boa notícia o retorno dele, mas demora a recuperação, né? Até ele pegar ritmo de jogo, uma contusão séria dessa. Do Endrick vai fazer muita falta. Não é que o Palmeiras vai começar a perder partida pela ausência do Endrick. É que ele é um jogador decisivo, né? Ele já começou a amadurecer, ele foi convocado para a seleção e mostrou resultado. Vou pegar um jogo daquele principal, jogo chave do brasileiro, que foi aquele Palmeiras em Botafogo. Foi 3-0 Botafogo no primeiro tempo. O Palmeiras foi lá e virou. O Endrick foi fantástico naquela partida, fundamental. Não arrisco a dizer que se ele não estivesse na partida, o Palmeiras não tinha feito esse resultado. E outras tantas partidas que ele vinha muito bem. O rapaz estava jogando muita bola e vai assim com muito mérito para o Real Madrid. Só que o Palmeiras não vai ter uma peça de reposição. Vou voltar um pouquinho atrás, o Gabriel Jesus, que voou no Palmeiras também, fez um grande ano, saiu, o Palmeiras caiu um pouquinho até encaixar um esquema sem o Gabriel Jesus. Claro que o time do Palmeiras era mais fraco do que esse. Esse é muito mais forte do que daquela época. Mas certamente o Endrick é uma peça bem difícil de ser reposta, né? Ser colocado alguém do tamanho do Endrick, Edilson. Você que é profundo conhecedor do futebol internacional, você acredita que Endrick e Mbappé poderão fazer sucesso, uma dupla lá no Real? Difícil, hein? Difícil, porque o Mbappé vai chegar, onde vai encaixar o Endrick? O Endrick vai chegar como reserva. Já tem Rodrigo, já tem Vini Júnior, já não vai ser difícil. Vai demorar um pouquinho para o Endrick encaixar. E o Mbappé é novo também, vai ser complicado, mas futebol, e como diz Edmundo Lima Filho, futebol é uma caixinha de surpresa, você nunca sabe o que vai acontecer. De repente chegar lá, ele vira um quarteto fantástico, um quinteto fantástico. O Madrid deve mudar um pouquinho, o Kroos tá de saída, né? Tá aposentando, fez o seu último jogo no Santiago Bernabéu com a camisa do Real Madrid. Então, eu acho que demora um pouquinho mais pro Endrick aí, por causa do Mbappé, né? Que vai fazer a diferença. Vamos ver, vamos acompanhar, vamos ficar de olho. Ele vai longe, esse menino, viu, Edilson? Tá certo, Arthur. Você tem compromisso? Eu sei que você tem uma reunião logo mais agora, nesse exato momento, daqui 10 minutinhos, 5 minutinhos. Então, vai lá para sua reunião. O cara tá cheio de compromissos. Agora, compromisso um atrás do outro, né, Arthur Ortega? Obrigado pela sua participação. Segunda-feira estaremos juntos aqui. Não tem jeito de a gente fazer um F1 aí de terça-feira, não, Arthur? Podemos pensar, eu posso falar com o meu empresário. Não, brincadeira. Não, então vamos conversar assim, vamos falar. Um abraço para você, Edilson, um abraço para Edmundo, a todos os ouvintes do Toque de Bola Especial. Valeu, Arthur Ortega, pela sua participação. Até a próxima segunda-feira. Edmundo, ainda falando nessa questão toda aí da saída do Endrick, o Palmeiras, nessa situação toda, e muito se fala que agora a situação do Palmeiras vai ser diferenciada com o retorno do Dudu. Aquilo que eu coloquei para o Arthur Ortega, até que os jogadores se encaixem numa nova filosofia de trabalho, num novo esquema tático que vai ser adotado pelo técnico Abel Ferreira. Como é que você vê essa situação toda do time palmeirense sem o Endrick, porque já é uma grande sensação, já é a grande esperança de vitórias, de gols para a equipe do Palmeiras, e agora, a partir da próxima quinta-feira, quando o Palmeiras irá se despedir do Endrick, como é que você vê? Vai ter uma mudança que possa vir a prejudicar, ou pelo elenco que o Palmeiras tem, pelo trabalho que o Abel Ferreira vem desenvolvendo, não vai ser muito abalada a equipe do Palmeiras, Edmundo? Olha, Edilson, eu não vejo nesse sentido que vai abalar a equipe do Palmeiras. Claro que
não vai ter aquele momento especial, porque o Endrick já tem até jogadas formadas com ele, certo? O goleiro pega a bola, já sabe que o Endrick parte em velocidade, o Everton manda essa bola lá para frente, quando não é o Everton, é o Lomba, e toda a equipe do Palmeiras serve o Endrick. Quer queira ou quer não, não, o Zé Rafael, ou Marcelo, o Rafael Veiga, alguém quer tocar a bola para ele. Não, eles podem fazer a jogada, mas tudo funila no Endrick. Então, nessa questão, que o Abel vai ter um pouco de problema, realmente. Até ele encaixar alguém nesse posicionamento, ele realmente vai ter um problema. Mas ele deve fazer uma nova formação tática, né? Com o Flaco Lopes lá na frente, já que deu certo o Flaco Lopes no Campeonato Paulista, jogando bem mais enfiado, né? Então, acho que ele vai ter essa chance, essa oportunidade de montar um esquema para o Flaco Lopes. O Rony, com toda a questão que o Rony é um jogador que é elétrico, sai, entra na área rapidamente, faz jogada pelas pontas, mas não é aquele centroavante ideal, aquele centroavante que o Palmeiras precisa realmente para finalizar a chance de gol. Né? Então, esse era o Endrick, que driblava e batia para gol. Driblava, batia para gol, quando não, já levava a defesa e fazia o gol quase que de bola e tudo. Então, eu acho que vai mudar esse esquema tático, com a volta do Dudu também, ele deve ter um lugar na equipe, e aí, acredito eu, que na nova formação tática do Palmeiras, o Flaco Lopes vai ser aquele jogador que foi no Campeonato Paulista, goleador do Campeonato Paulista, e voltar a ter um atacante de área, né? Um centroavante ali fixo na área, como é o caso do Flaco Lopes. Mas com certeza vai ter muita variação tática, Edilson, muita variação tática, e o Palmeiras como falou agora há pouco o Ortega, o Palmeiras vai sofrer algumas partidas até encaixar um novo sistema de jogo. A partir do momento que conseguir encaixar bem esse novo sistema de jogo, na minha opinião, eu acho que Flaco Lopes vai ficar como titular ali na frente, e aí o Palmeiras talvez vai deslanchar novamente, e como todos nós esperamos, ir bem na Copa Libertadores, ir bem na Copa do Brasil e muito bem no Campeonato Brasileiro, Edilson. Muito bem, Edmundo, com relação ainda a essa equipe do Palmeiras, a questão toda do técnico Abel Ferreira, né? E o que é que você dizia? Que não só o Abel Ferreira, mas sim toda a comissão técnica, né? Que são nervosos, recebem cartões, são expulsos, o que se deve isso? É a falta de uma orientação por parte da diretoria do Palmeiras, ou é porque eles se acham já, porque às vezes o que eu vejo ali por parte do Abel Ferreira, ele se acha o dono da verdade, tudo é favorável só para ele, tudo é bem visto só para o Palmeiras, não existe nada que possa acontecer que seja contrário ao Palmeiras, e por isso de toda essa questão de eles sofrerem essas punições, de serem expulsos, receberem muitos cartões amarelos. Falta um pouco mais de orientação por parte da diretoria, aquilo que a gente fala por muitas e muitas vezes com relação aos jogadores. Quando os jogadores são muito indisciplinados dentro de campo, nós falamos que falta a orientação por parte da comissão técnica junto aos seus jogadores, aos seus comandados. Seria isso também com a comissão técnica do Palmeiras? Está faltando uma orientação por parte da diretoria com a comissão técnica do Palmeiras, Edmundo? Bom, Edilson, eu não entendo dessa forma, sabe por quê? Infelizmente, bons técnicos portugueses, né? Bons técnicos, não são ruins. Tem aqui no Brasil muitos iguais a eles, mas não são uns técnicos ruins. Servem bem para as equipes brasileiras. O que eu digo é o seguinte: infelizmente, e você sabe muito bem que eu passei por Portugal, né, 10 anos seguidos, tendo eventos fazendo em Portugal, e conheci muita gente do esporte lá. Em Portugal, o treinador, eles mandam uma arbitragem disso. Por muita chateação que eu tenho que dizer,
O treinador lá em Portugal ele manda na arbitragem, os árbitros não são assim tão fortes como são os nossos aqui, que mostram cartão, que expulsam. Lá não, lá eles fazem de conta que não escutam. Não são todos os árbitros portugueses. Então isso daí pegou uma mania. Né? E a maioria dos treinadores portugueses, que tem uma boa escola técnica em Portugal, tanto é que eles estão não só aqui no Brasil, mas estão indo em outras equipes da Europa, estão indo para o Oriente Médio, sabe? Então, ele está tendo essa oportunidade, os técnicos portugueses. Mas essa falta de educação, infelizmente, eles trazem dessa forma. Não digo assim a pessoa, a falta. O Abel Ferreira é muito gentil quando está conversando conosco da imprensa, quando fora do campo de jogo, dá ótimas entrevistas. Mas quando ele pisa no campo, ele acha que ele manda, porque infelizmente ele vem de uma escola de Portugal que eles mandam sempre. Então, tanto o pessoal da comissão técnica, os auxiliares, lá o que eles gritam, Edilson, olha, quem assiste o futebol português, eu assisto, eu vejo coisas que não passariam aqui no Brasil para os técnicos. E quando eles vêm, eles trazem essa mesma filosofia. Então, é essa filosofia que influi no procedimento deles dentro de campo, né? Xingando, gritando. Às vezes eu falo, né? Outro dia eu estava conversando também com o Oscar e estava conversando com o Flávio. Olha, sinceramente, eles não aguentariam, na nossa boa época de arbitragem, na época de 90, 2000, eles não ficariam em campo tanto tempo. Ou aprendiam, ou estariam expulsos toda hora de campo de jogo. Mas a questão da diretoria falar, seria bom que conversasse um pouco com eles. Mas eu não acredito que eles mudem o modo deles de ser, Edilson. Você falou agora do Flávio, do Oscar, os ex-árbitros também, como você, e falando dos treinadores de antigamente. Aí eu lhe pergunto, porque a gente tem Vanderlei Luxemburgo, que era tido um treinador difícil lá dentro de campo, só que os árbitros conseguiam contornar o Vanderlei Luxemburgo para fazer com que ele abaixasse um pouquinho a bola. O Luiz Felipe Scolari também era um outro treinador que pentelhava bastante a arbitragem, mas a arbitragem era mais enérgica e conseguia contornar as coisas e fazer com que ele abaixasse um pouco a bola. O que também tem mais a ver? Por exemplo, você conheceu de perto tanto o Vanderlei, Felipão, e agora o Abel é por longe, só mais pela televisão mesmo, pela mídia. Mas os árbitros de antigamente era mais enérgico, era mais ponta firme do que são os árbitros de hoje, e com isso os treinadores respeitavam mais os árbitros, Edmundo, porque vocês pegaram árbitros difíceis, treinadores difíceis também, né, Edmundo? Pegamos, Edilson. A diferença de hoje em dia é que os árbitros, primeiro, eles são aqueles árbitros do VAR, né? Que quem decide é o pessoal do VAR. Então, já perde a personalidade. Então, quando você não tem uma personalidade, tipo, né, Dulcídio, tipo Wright, tipo Arnaldo, e nós, depois, falecido Zé Aparecido, então nós pegamos uma fase que saíram de Dulcídio, saíram de Aragão, saíram de Arnaldo, e veio aquela turma nossa, eu, João Paulo Araújo, Flávio Carvalho, o Oscar, né, Zé Aparecido, né, o falecido Zé Aparecido, e aí os caras falaram, se nós vamos mandar nesses árbitros novos, né? Seríamos nós novos. E aí não, aí eles encontraram pedreira, encontraram um pessoal como eu, o Oscar, o Zé, o Pablo Salles, não tinha espaço para o treinador. O treinador tinha que tomar conta da equipe e nós tomávamos conta do jogo. Hoje, infelizmente, é uma vergonha. Agora eu falo por mim. Eu jamais aconteceria comigo o que o Abel Ferreira faz com os árbitros de hoje. Ou ele tomava uma posição coerente de ser o treinador e tomar conta da equipe, ou ele seria
automaticamente advertido e posteriormente até expulso. Mas tem muita diferença mesmo. Mas Vanderlei Luxemburgo falava, gritava, xingava, mas respeitava a arbitragem. Felipão, trabalhei mais com o Felipão quando ele estava mais no Sul, né, no Grêmio, no Criciúma. Aqui em São Paulo quase eu não peguei muito o Felipão. Você vê o Tele Santana mesmo, a gente pode contar isso nas histórias para vocês. Tele Santana foi um que sempre teve rusga comigo, né? Mas me tratava amigavelmente e eu também o tratava muito amigavelmente. Só que ele não gostava, talvez, do meu jeito de atuar, mas jamais ele veio assim abertamente me ofender ou querer discutir comigo alguma ação. Então, tinha muito disso, Edilson, muito de respeito mútuo, né? Então, a gente ficava na nossa e eles ficavam na dele. Pode ver que poucas vezes era expulso. O Vanderlei era expulso, o Felipão era expulso, o Leão, né? O Leão também, que gostava de falar bastante na beira de campo, e a gente conseguiu segurar essa barra. E eu lembro de uma coisa, viu, Edmundo, você falando de que era difícil esses treinadores serem expulsos. Eu lembro que depois dá até para a gente fazer, eu vou fazer até um levantamento, porque, por exemplo, esses treinadores, eles eram expulsos por árbitros que não tinham uma conduta tão enérgica como vocês eram dentro de campo. Quer dizer, eles respeitavam vocês. E tinha aqueles árbitros que eram novos de carreira, e porque eu acho que o treinador falava, ia lá para expulsar, queria se aparecer, coisa assim que a gente fala na mídia, né? Mas depois eu vou até fazer um levantamento, mas era mais ou menos por aí, porque você disse uma boa verdade. É difícil você ver o Arnaldo ter expulsado um técnico, o Aragão, você, o Oscar, o Flávio, o Zé Aparecido. É difícil ter expulsado um treinador, não, Edmundo? Sim, porque a gente tinha esse contato com eles, nos respeitávamos mutuamente, e aí era mais fácil, porque quando eles começavam a querer se exceder, a gente, do campo, tipo assim, Vanderlei, será que tem que tomar outra posição? Aí ele, não, Edmundinho, tô tranquilo, sabe? Felipão, Felipão, eu vou apitar ou não vou apitar mais, sabe? A gente tinha esse tipo de conversa, mesmo o Oscar, que todo mundo falava que ele era austero e tal, o Oscar falava com o pessoal. Então, eu não conto naquela história que aconteceu em Marília, lá que o Palmeiras fez aquele 6-2, e o Edmundo e o Capetinho, o Edilson, estavam dando um show. E os caras do Marília falavam, naquela época, acho que foi o Márcio Rossini, o Antônio Carlos, não, estava no Palmeiras. Vamos quebrar ele, seu Edmundo, nós vamos quebrar. Eu cheguei e falei, ô Vanderlei, eu não posso fazer nada. Os caras, se o Capetinho aí começar com as gracinhas dele, eles vão dar ponto de pé. Eu não vou fazer nada, hein? O que ele fez? Na hora já sai Edilson. Sabe? Porque ele respeita, ele fala, o Edmundo está nos dando uma orientação. Eu dei uma orientação, coisa que hoje nenhum árbitro, nenhum tal Hilton Pereira Sampaio, Carlos vai lá falar com o árbitro, com o treinador para dar uma orientação. Ele deu, eu falei, vai acontecer isso. Se quer, deixa, eu vou deixar. Então, tinha tudo isso de bom, Edilson. Eu quero até um dia participar com você ao vivo, nós fazemos ao vivo um Arbitragem e Histórias, para a gente relembrar muita coisa e falar coisas legais assim, para que os nossos telespectadores, os nossos ouvintes possam acompanhar o seu programa, que é quarta-feira às 20 horas, aqui no nosso CDR Esportes Pro, falando a respeito desses assuntos, porque é muito legal. Coisas que ninguém sabe, coisas que nenhuma emissora coloca no ar, esse tipo de assunto, que é exatamente isso que nós estamos falando aqui, nesse momento, né? Tudo em virtude do técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Nada contra o Abel e nem contra os árbitros de hoje, mas colocar a verdade as limpas, né? Para que as pessoas saibam como aquilo que você está colocando, que nós vivenciamos, principalmente as pessoas de mais idade. A molecada de hoje não viu o passado, mas se começar a procurar, porque hoje todo mundo, essa molecada de hoje já entra na internet, você está falando aqui, já está com o celular na mão, já procurando para saber, o Edmundo apitou o jogo, nunca expulsou o Vanderlei, nunca expulsou o Leão, nem o Felipão, enfim, né? Para eles terem uma noção de como que é. Quarta-feira,
vamos ter um bate-papo, assim, uma quarta-feira sobre a arbitragem. Mas essa quarta-feira, você já está falando ali na produção que vai vir uma bomba legal, né? Parece que o Pinguim vai entrar em ação. Como é que vai ser o programa dessa quarta-feira, hein, Edmundo? Boa. Entre as histórias, né, que eu faço no meu programa de quarta-feira às 20 horas, eu vou relembrar também a época que eu fazia o Rock Go pela MTV, né? Então era um show, porque estavam os artistas jogando e estávamos nós trabalhando. E o Paulo Bonfá, com o Marcelo Bianchi, eles faziam as gozações. E aí puseram meu apelido em mim como o Pinguim, por quê? Porque era o Pinguim. Hoje seria o Coringa, né? Mas na época era o Pinguim, que era o chefe lá da arbitragem, que a gente apitava de roupinha preta, virou o Pinguim, o chefe. E aí, quarta-feira, tem uma especial. Assistam, acessem o YouTube na quarta-feira, CDR Esportes Pro, 20 horas. Tem uma coisa, Edilson, a gente também tem que falar para os ouvintes. Não deu para assistir, o programa fica gravado, hein, gente? Se você não conseguiu na quarta-feira, por horário de trabalho, por algum motivo, está colocado no YouTube da CDR Esportes Pro. É Tata Werneck terminando o jogo no meu colo, Edilson. Meu Deus do céu, essa eu não vou perder de jeito nenhum, quero só ver, viu, Edmundo? A Tata Werneck, que está famosa, naquela época ela trabalhava na MTV, e estava o Marcelo Adnet naquele dia lá, nós fizemos no Rio de Janeiro esse jogo, né? E aí ele estava lá na cabine e eles vieram falar comigo, a produção, ela pode terminar no seu colo? Aí a gente conta a história, como terminou esse final de jogo, Edilson. Tá certo, Edmundo. Obrigado pela sua participação. Então, quarta-feira, às 20 horas, aqui no CDR Esportes Pro, acompanhar aí arbitragem, histórias com Edmundo Lima Filho. Muita gente participando, né, Edmundo? Fazendo perguntas, pessoas sempre interagindo pelo chat e você sempre respondendo aos nossos ouvintes e telespectadores, né, Edmundo? Então, quarta-feira, lembrando, 20 horas, arbitragem e histórias com ele, com o nosso diretor de esportes, o Edmundo Lima Filho. Edmundo, obrigado pela sua participação. Até segunda-feira pelo nosso toque de bola especial e até quarta-feira para todos os nossos telespectadores que estarão acompanhando você também com o seu arbitragem e histórias aqui no CDR Esportes Pro, Edmundo. Beleza, Edilson, um grande beijo para todos os nossos internautas, nós estamos juntos e eu fico feliz na segunda-feira que dá para mim falar um monte de coisa boa. Não me deixaram falar hoje da Fórmula 1 porque o Arthur foi embora, mas aí o Arthur já prometeu que vai fazer um quadro para nós também. Grande beijo a todos, fiquem com Deus, semaninha mais curta, aproveitar para descansar, segunda-feira com o Campeonato Brasileiro de volta. Um beijão a todos, fui! Muito obrigado aí também ao Edmundo Lima Filho pela sua participação aqui no nosso Toque de Bola especial. Segunda-feira estaremos de volta às 20 horas aqui pela Web Rádio CDR. E você já sabe, quarta-feira teremos o Edmundo Lima Filho falando a respeito de arbitragem e histórias. Ele já deu uma pinceladinha. Eu não vou falar mais nada para você poder acessar aqui o nosso canal do YouTube, o CDR Esportes Pro, para acompanhar tudo isso e também fazer um bate-papo com o Edmundo Lima Filho. Quinta-feira, na despedida do Hendrick do Palmeiras, vamos dar uma pincelada ao vivo aqui também a respeito da saída do Hendrick do Palmeiras, a ida dele para o futebol europeu. Tá certo que ele vai fazer a sua despedida do Palmeiras, mas vai continuar no Brasil, vai fazer os treinamentos visando os amistosos da seleção brasileira e também a Copa América, da qual ele foi convocado pelo técnico Dorival Júnior. É isso aí, meus amigos. Ponto final aqui no nosso Toque de Bola especial. Retornaremos na segunda-feira, às 20 horas, já com o retorno do Campeonato Brasileiro. E estaremos aqui de volta com muitas informações para vocês aqui no nosso Toque de Bola especial, pelo nosso comercial de rádio.com.br e pelo nosso canal do YouTube, CDR Esportes Pro. É isso aí. Segunda-feira estaremos de volta. Tenham todos uma excelente noite de segunda-feira, uma ótima semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Um beijo do tamanho deste mundo para todos vocês.
Você acabou de ouvir aqui pela Web Rádio CDR o programa Toque de Bola Especial. Apresentação Edilson Lima. Direção de Esportes da Web Rádio CDR, Edmundo Lima Filho. Direção-geral, Cris Silva.